Ser mulher no século XX em Marrakech não era nada fácil, principalmente quando falamos de mulheres de classes sociais mais baixas. Aí, a vida era uma tortura. Olá, eu sou a Ariana e quero dar-te as boas-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Neste canal falamos sobre viagens em família, crimes reais, crimes que acontecem em locais que nós visitamos e é muito possível que falemos de mais um milhão de coisas. Todas as quartas-feiras eu lanço um vídeo sobre um crime real e vou lançando durante a semana alguns shorts. Portanto, se este é o tipo de conteúdo que te atrai, não te esqueças de subscrever o canal, deixar o like no vídeo, comentar e partilhar com a tua família e amigos. E agora, vamos começar o vídeo de hoje. Se ainda não viste os meus outros vídeos, nós estivemos em Marrocos, mais especificamente em Marrakech e na Medina. E o autor do crime de hoje chama-se Haj Mohamed Meshfewi, um comerciante, mais precisamente um sapateiro. E o comércio dele ficava na Medina. E numa daquelas paredes que ninguém consegue dizer ao certo em qual foi, ele foi empardado. Esta era uma prática muito comum no século XX. Portanto, quando pessoas cometiam crimes macabros, o empardamento era uma das sentenças mais comuns. Mas Mesfewi não atuava sozinho. Ele tinha uma cúmplice e, por incrível que pareça, a cúmplice era uma mulher chamada Haali, que já tinha cerca de 70 anos. Não se encontram muitas informações sobre Haali, mas acredita-se que era uma figura marginalizada na sociedade. E isto podia acontecer porque no século XX era muito comum que mulheres viúvas fossem colocadas completamente de parte. As mulheres nesta altura tinham duas opções. Se ficavam viúvas, tinham que voltar a casar para voltarem a ser aceitos na sociedade e, muito possivelmente, casarem com um parente do marido. Acredita-se então que Haali fosse viúva, que pertencesse a uma classe social muito mais baixa e que não tivesse filhos. E esses eram os ingredientes perfeitos para fazer um belo bolo para o lixo, porque eram assim que eram consideradas estas mulheres, eram completamente colocadas de lado. Haali era a cúmplice perfeita para os crimes quase perfeitos. Como é que estes dois atuavam? Haali, sendo uma mulher idosa, atraía mulheres jovens que eram vizinhas deles e que não sabiam ler. Vou dar-vos um pouco do contexto social da época. As mulheres das classes mais altas tinham acesso a uma educação limitada. Agora imaginem estas mulheres jovens, vizinhas deles, de uma classe social super baixa, não tinham acesso a educação nenhuma. Haali atraía-as com a promessa de que aquele comerciante local, um vizinho inofensivo, as iria ajudar a escrever cartas. E este era um sonho daquelas jovens. Portanto, era perfeito. Haali, sendo uma pessoa idosa, elas nunca iriam desconfiar dela. E o Meshfewi, sendo um comerciante local, tínhamos aqui a dupla perfeita para as conseguir atrair. Depois destas jovens serem atraídas para dentro da loja do Meshfewi, ele drogava-as e de seguida decapitava-as com uma adaga. Depois de cometer este crime brutal, ele mutilava os corpos destas jovens e enterrava-as por baixo da loja. A loja tinha como se fosse um alçapão e ele colocava os corpos lá. Para além disso, ele também era dono de um terreno que ficava próximo à loja e alguns corpos também foram encontrados enterrados nesse terreno. O mais ridículo é que Mesfeu e Haali faziam isto para roubarem estas jovens. Estamos a falar de jovens pobres. Elas não tinham praticamente nada. A impressão que me dá quando leio sobre tudo o que aconteceu e tudo o que envolve este caso é que isto era uma diversão para eles. Para Haali, eu acredito que fosse uma espécie de vingança por ela estar completamente à parte da sociedade, por ser uma figura que estava a ser marginalizada. Eu acho que ela fazia isto como uma vingança. Mas o Mesfewi não precisava disto. Ele era dono de um terreno, dono de uma loja, era um comerciante e as quantias que eles conseguiam roubar a estas jovens não eram suficientes para grande coisa, não eram suficientes para nada. Mesfewi condenou dezenas de vidas, vidas jovens, o crescimento de dezenas de jovens e o facto de várias famílias estarem loucas à procura das suas filhas, das suas netas, fez com que a polícia começasse a investigar. Mas não foi a polícia que conseguiu descobrir grande coisa. Foi a família de uma dessas jovens que começou a seguir os últimos passos dela. E os últimos passos dela levaram a família até Haali. A Haali foi torturada
até contar tudo aquilo que sabia. Quando ela contou, esta família alertou as autoridades, foram até ao Mesfewi. E foi aí que encontraram os corpos no alçapão da loja e no terreno que lhe pertencia. Os habitantes da Medina ficaram em choque e, quando souberam do envolvimento da Raali, torturaram-na até à morte. Portanto, Raali nunca chegou a ser condenada. Mesfewi inicialmente foi condenado à crucificação, mas existiu muita pressão internacional. A pena dele foi alterada para emparedamento. No dia 11 de junho de 1906, Mesfewi foi empardado vivo e as fontes dizem que os gritos dele se ouviram durante 2 dias. Até que ele acabou por morrer. Mesfewi é considerado o assassino em série mais cruel da história de Marrocos. É incrível que o facto destas jovens não terem acesso a nenhum tipo de educação e o facto de terem o desejo por aprender as condenou. E é incrível que ainda hoje é proibido-se falar no nome de Mesfewi. Sempre que eu tentava fazer alguma pergunta, fosse a um local, fosse a alguém do hotel, fosse a um guia, eles tentavam sempre fugir, nunca queriam falar muito sobre o assunto. Portanto, isto deve ser uma espécie de lenda urbana, apesar de ser um crime real. Eu acredito que o facto de ele ser emparedado vivo e deste emparedamento ter sido ali na Medina, uma zona muito turística, muito movimentada, eu acredito que ainda hoje acaba por mexer um pouco com a população. Qual é que é a tua opinião sobre este caso? Gostavas de visitar a Medina? Infelizmente, por ser um caso tão antigo e por ser um caso que aconteceu num país com muita influência árabe, não é assim tão fácil encontrar informações, mas eu trouxe-vos tudo aquilo que consegui encontrar, tudo aquilo que eu consegui perceber na Medina, poucas coisas que me contaram lá. A maior parte das fontes estão em francês, eu não falo francês, portanto, traduzir foi uma trabalheira, mas a maioria mesmo está em árabe. Eu não falo árabe, eu não percebo árabe, mas fiz um esforço, portanto, espero que gostem deste vídeo. Um beijinho e até ao próximo caso.